A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos dar continuidade à lição. Nós estamos aprendendo aqui com a revista Dona Língua e Companhia. E hoje nós vamos aprender com a lição 10, a palavra como ferramenta de edificação. Nossa última aula foi a lição número 9, domando a fera chamada língua. E antes de iniciar, eu gostaria você que de repente não tem essa revista, não adquiriu a revista, mas de repente você diz que tem interesse em adquiri-la, esteja nos procurando, que o pastor Reginaldo, ele ainda tem 10 revistas com eles, 10 exemplares de revista, caso você queira estar adquirindo a revista para aprender, para estar acompanhando os estudos. Então esteja procurando, que a gente vai com maior carinho, com maior prazer, fazer chegar até você essa revista. Amém? E a lição de hoje, como eu falei, a lição 10, a palavra como ferramenta de edificação. O texto bíblico nos diz ali em Efésios 4, do 25 ao 29. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4, do 25 ao 29. E aqui o autor, o escritor da revista, ele sublinha, ele dá uma grifada aqui em 3 palavras, para melhor a gente trabalhar, estudar sobre elas, que é a mentira, edificação e palavra torpe. E o objetivo dessa lição número 10, aqui a palavra como ferramenta de edificação, é fazer com que o cristão ele entenda o aspecto em que as palavras podem edificar, podem trazer união, podem trazer mutualidade entre os cristãos, ou seja, unir, agregar, fazer com que todos estejam juntos e unidos. Porque como nós vimos aprendendo nas lições anteriores, a palavra ela pode ser instrumento tanto de bênção quanto de maldição. A palavra ela pode nos elevar, fazer com que venhamos a ter um crescimento espiritual e na nossa vida, como também ela pode nos derrubar, ela pode nos deixar para baixo, pode muitas das vezes nos fazer perder aquilo que é de mais precioso, que é a nossa salvação. Então nós vamos aprender com essa lição a importância das palavras positivas e o que ela nos traz, o benefício que ela nos traz. E aí na introdução, a gente pode notar que ele fala sobre a construção civil, ele faz uma comparação entre a vida do cristão e a construção civil. E ele diz que ele nota e se atenta para as ferramentas que o pedreiro ele usa. E ele falou que uma das que mais chama a atenção dele é o nível, principalmente hoje em dia nós temos ferramentas mais modernas, níveis mais evoluídos, mas há uma época atrás os pedreiros usavam, ou até hoje ainda costumam usar conforme a necessidade, para nivelar eles pegam uma mangueira, enchem de água e colocam ali para olhar, olha, isso tá nivelado, isso não está nivelado, isso está correto, isso não está correto. Tem também o esquadro, tem todas as ferramentas que ele usa. E usando essa comparação, nós entendemos que a vida do cristão também não é diferente.
Nós sempre temos que ter aqueles que têm um conhecimento maior, tiveram uma experiência vivenciada no mundo cristão e em toda a sua vida. De repente ele tem uma experiência maior para passar para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão se iniciando, aqueles que estão querendo iniciar a sua vida com Deus. E essa pessoa com mais experiência, ela vai nivelar, ela vai olhar, vai falar, olha, vai por esse caminho, vai por aquele caminho, vai pelo caminho, por aqui você vai encontrar melhor respostas, por aqui não vai por ali, porque por ali você pode ir por um mau caminho. E é assim, sempre existe aquelas pessoas, os pedreiros que Deus vai colocar na nossa vida para nivelar a nossa vida espiritual. E é sempre bom entendermos isso, que Deus, Ele tem nas nossas vidas, tem para conosco, na nossa vida, se nós formos ver a nossa vida como uma construção. É isso que Ele quer trazer, as palavras de edificação e a nossa vida cristã como uma grande construção. E é aí que Ele inicia a lição, que começa falando sobre a casa, sobre a construção de uma casa. E aí primeiro Ele vai falando a respeito de um terreno vazio. Sim, o que seria um terreno vazio? Um terreno vazio, de repente, é você que está assistindo, que se ligou nesse canal e diz assim, olha, eu preciso ouvir, aprender um pouco mais sobre Deus e eu estou com a minha vida espiritual vazia, preciso de um algo a mais. Ou, de repente, você que já está num estágio maior, mas você lembra que há um tempo atrás você era um terreno vazio. A gente, passeando pela nossa cidade ou por demais cidades, a gente sempre encontra um terreno vazio, um terreno que de repente está cheio de entulho, mato crescendo, e a gente olha para aquela situação, aquele terreno, e se a gente parar para pensar, e se aquele terreno for bem cuidado, logo ali vai ter uma grande construção, vai ter um edifício, vai ter uma casa, vai ter um salão, algo, mas tudo isso vai requerer um tempo. Tudo isso primeiro vai requerer que aconteça o quê? Que aconteça que alguém vá e invista naquele terreno vazio. Que alguém vá e diga assim, não, peraí, esse terreno me pertence e eu vou cuidar dele. Eu vou tirar tudo aquilo que é entulho, tudo aquilo que é mato crescendo e tudo aquilo que olha, está atrapalhando, porque nesse lugar vai acontecer uma grande construção. E é assim que Deus ele olha para todos nós, é assim o olhar de Deus para as nossas vidas. Mesmo quando nós estamos com o nosso terreno, com a nossa vida vazia, voltada para o mundo, Deus ele sempre olha e vê em nós uma grande construção, vê em nós um grande edifício. Deus ele enxerga o nosso corpo como algo que o agrada a cada um de nós. E eu gostaria de ler, e você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, acompanhasse comigo a leitura em 1 Coríntios 3,16, diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ou seja, aqui Deus está, através da vida do apóstolo Paulo, através dessa carta que ele escreveu para os coríntios, ele está fazendo um alerta, olha, cuidem do seu corpo, cuidem dessa preciosidade, porque ele faz uma comparação, que o nosso corpo é como um templo, é como um santuário, e a gente entende que o templo, o santuário, tudo aquilo que pertence ao Senhor tem que ser bem cuidado, tudo aquilo que pertence a Deus tem que ter um zelo grandioso. E é assim com o nosso corpo, porque o Senhor, Deus, Ele não quer nós como terrenos vazios, como terrenos cheios de entulho, cheio de coisas para serem olhadas e vistas como um nada, olha, isso aí não tem valor nenhum. Não, o Senhor, Ele nos olha e Ele diz, olha, isso aí é santo, esse corpo, essa pessoa, essa vida, ela tem uma grande importância para mim. E é assim que o Senhor ele quer nos ensinar. A primeira lição é a figura, você olhar
e dizer assim, olha, é um terreno vazio, mas você olhar e ver que ali tem solução, que ali tem um grande projeto. E a revista nos fala o segundo, os elementos empregados na construção. E aí eu vou ler 1 Coríntios 3, do 12 ao 15, diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E aqui ele quer nos ensinar que quando nós somos olhados pelo Senhor, somos aquela pessoa que a gente olha para nós e diz assim, olha, eu sou um terreno vazio, mas a partir de agora eu quero vivenciar uma grande obra, eu quero deixar o meu corpo ser santuário do Senhor, eu quero viver para o Senhor. Aí ele nos diz que a partir desse momento, as nossas atitudes é que vão demonstrar o que nós realmente somos. Será que as nossas atitudes, elas vão ser ouro, prata ou vão ser palha? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que há atitudes na nossa vida, há palavras que nós dizemos que são palavras de ouro, que são palavras que edificam, que são palavras que trazem vida para nós mesmos e para as outras pessoas. As nossas atitudes, o nosso comportamento. Mas tem outras atitudes que de repente são de prata. Nós estamos querendo o melhor, mas nós ainda temos aquela patinada no meio do caminho, porque isso acontece com todos os cristãos, com todos aqueles que aceitam Jesus. Nós não vamos ser perfeitos a vida toda, nós vamos cometer os nossos erros, nós vamos falar coisas que de repente irão desagradar ao Senhor. Nós iremos tomar algumas atitudes que de repente irão desagradar ao Senhor e que nós mesmos vamos olhar para nós e vamos dizer, olha, eu não queria fazer isso, eu sei que não agrada a Deus, mas eu fiz e agora? Primeira coisa, o Senhor, Ele vai entender a sinceridade do seu coração. Ele vai entender que você está passando por um processo de aprendizado, por um processo ao qual você vai estar sendo lapidado. Então, as suas atitudes, claro, ainda não serão 100% de ouro, ao qual vão olhar e vão dizer, não, muitos ainda vão olhar e vão te apontar, olha, está dizendo que é crente, mas ainda faz isso, está dizendo que é crente, mas ainda faz aquilo. Mas continue com a sua vida pautada no Senhor. Continue com o seu propósito de servir ao Senhor. Não volte a ser terreno vazio. Volte, vai para o seu projeto de uma grande construção para a sua vida. E aqui também nos fala sobre a palha. A palha é tudo aquilo que se dissipa facilmente, tudo aquilo que vem, mas também da mesma maneira com que vem, se vai rapidamente. Ou seja, de repente palavras, a pessoa vai na empolgação, não, eu quero aceitar Jesus, olha, é muito lindo, o louvor é lindo, é maravilhoso, a palavra falou comigo, eu quero aceitar Jesus. Mas passa-se o tempo e as atitudes que essa pessoa tem são atitudes de palha, ou seja, que com o tempo vem o fogo, com o tempo vem o processo difícil, o deserto, os momentos difíceis na vida, as palavras difíceis sobre a vida dela. E aí, qual é a atitude dela? Vou desistir, não vou continuar, vou parar, não era para mim. Então a gente, em tudo isso, temos que olhar para dentro de nós e dizer qual atitude eu estou tendo, qual atitude a minha vida está tendo, uma atitude de ouro, uma atitude de prata ou uma atitude de palha, aquela que não tem valor nenhum, aquela que vai pela emoção ou pela empolgação. Imagine se o pedreiro ele pega uma grande obra para fazer, mas aí chega na metade, ainda não rebocou, ainda nem construiu, nem colocou o telhado e ele diz, eu vou desistir.
isso aqui não é para mim. Imagine o processo e o trabalho que vai dar. Não, quando ele pega uma obra, ele tem que ir até o fim. E quando Deus ele olha para a nossa vida, Ele nos vê salvo, Ele nos vê uma obra concluída. É por isso que não devemos desistir, é por isso que não devemos nos desanimar com as primeiras palavras negativas com que recebemos, ou com as pessoas olhando para nós e não acreditando no nosso chamado e no nosso ministério. Então é por isso, as nossas atitudes têm que ser aquelas atitudes ao qual agradam ao Senhor, ao qual agradam a Deus, ao qual as pessoas vão olhar para nós e vão se inspirar em nós, vão nos ter como referência. Porque se nós tivermos atitudes palhas, atitudes com que o primeiro vento vem e dissipa, as pessoas irão olhar e não irão querer ser como nós, não irão nos ter como referência. E continuando, a terceira coisa que fala aqui a respeito da obra é o fundamento. E o fundamento da nossa obra, da nossa vida, tem que ser Jesus. Aí ele compara como que Jesus sendo o alicerce da casa. Porque se você procurar um pedreiro, conversar com ele, ele vai te dizer que o mais difícil para se fazer numa obra é o alicerce, mas também é o mais importante. Tudo influencia, o tamanho do buraco que tem que ser feito, aquilo que tem que ser colocado, a maneira, o alicerce ele é fundamental. Ou seja, para que lá em cima esteja, olha, tudo perfeito, tem que começar lá de baixo. Ou seja, por que Jesus é o alicerce? Porque é através dele que a nossa vida tem que estar pautada. É através de Jesus, não há outro ao qual venha ter o fundamento que tem nas nossas vidas como tem Jesus. Não adianta a gente depositar a nossa confiança em outro, no dinheiro, no mundo, em pessoas. Não, a nossa confiança, o nosso fundamento, o nosso alicerce, ele tem que ser Jesus. E ele diz aqui, olha, sobre o fundamento. O alicerce da nossa construção é o Senhor Jesus. Não construímos sobre nós mesmos, não trabalhamos para a exaltação humana. A glória mundana é passageira. Só Cristo dá consistência ao edifício. Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas que para os salvos foi eleita e é preciosa. O Senhor Jesus é a palavra das palavras. Ou seja, essa pedra que foi rejeitada e que ainda hoje é rejeitada por muitos, é a única pedra que pode trazer a edificação. Porque a igreja do Senhor, ela não está edificada em nada mais do que em Jesus. Muitos querem edificar a igreja em outras pessoas, em outras crenças, mas não, a igreja, a nossa vida, ela tem que estar alicerçada no Senhor Jesus, somente no Senhor Jesus. E aí, para uma grande construção, não é simplesmente olhar um terreno vazio e dizer, eu vou construir. Vou comprar tijolo, vou comprar areia, vou comprar as ferramentas do pedreiro. Não. Aqui ele nos ensina, nesta lição, que para antes de tudo, antes de você dizer assim, eu vou construir uma casa, vou construir um edifício, tudo tem que ser sentado, projetado, medido. E eu até trouxe aqui, olha, um exemplo que ele nos dá, uma planta de uma casa. Vou mostrar para vocês, ó. Essa é a planta de uma casa. Tudo na medida, tudo tem o seu lugar certo, os detalhes, tudo tem o lugar correto, as medidas corretas. E é assim que tem que ser na nossa vida. Para que chegar a ser essa casa, olha, ele teve que passar nas mãos de várias pessoas para serem aprovados, para se tornar essa linda casa. Ela precisou passar por isso, por cada medida, para se saber onde é a sala, onde é a cozinha, tudo isso, para você entender. Aí você pergunta, mas qual é a importância e o que é a planta
na nossa vida. A planta é um projeto. Olha, eu quero construir uma casa bonita assim. Então eu preciso de uma planta, de um projeto na minha vida. E aí qual é o projeto? Ele nos diz aqui que o projeto está aqui, é a palavra de Deus, é o Evangelho. O Evangelho é o projeto de Deus para as nossas vidas, é as boas novas do